Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo mundo. Olha, eu falei isso com a boca cheia, hein? De todo mundo, porque é todo mundo mesmo. É proibido falar aqui bom dia, boa tarde, boa noite, sabia? Não pode falar? Porque a gente não sabe aonde está chegando no mundo a Canção Nova. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós começamos, a gente fala boa tarde, que sabia que até o cemitério ali, ó, as arminhas do cemitério ali, metade eu ouvia, que é pertinho da rádio, né? Hoje não, o mundo inteiro pela internet nos assiste. Então, um grande abraço a você de todo mundo. É isso mesmo. O portal da Canção Nova, o site da Canção Nova, nossas mídias, só pede para o Vaticano. Sabe lá o que é isso? Esse Padre Jonas não é nada fraco, né? O que ele sonhou, o que ele pensou, aconteceu. Então, fala isso com orgulho, mas humildade, sem mimimi, humildade é a verdade. A gente louva a Deus por você que faz parte da família Canção Nova. Mas é muito bom estar chegando aí na sua casa e de modo particular, como você falou, pelo Play Canção Nova, pelo CN Plus, você pode acompanhar a nossa programação de manhã, de tarde, de noite. Pode rever. Pode rever a nossa programação. Graças a Deus temos essa graça de poder ter esse sistema Canção Nova de comunicação cada vez mais atualizados. Mas, meu bem, hoje o tema é Fomos Visitados por Deus. Ó, que beleza, hein? Para nós é um tema muito legal, porque para Jonas falava muito dessas visitas de Deus, Falava né? das visitas Deus de Deus. nos visita de várias formas. Isso. Não só na alegria, não só nos momentos de glória, mas... hora de dor, ele visita também, ele utiliza naquele momento, não é verdade? Ele é surpreendente. Ó, e a frase do Monsenhor Jonas de hoje? Frase do Monsenhor Jonas. Vai lá. A sabedoria é sabedoria ceder tempo e espaço para o Senhor nos visitar. Ó, sabedoria de Deus. Sabedoria, porque não, ele visita, você nem viu. Nem imaginou. Nem pensou. Mas vamos lá. Estamos aqui com o nosso querido Enrico Missai. É isso mesmo que pronuncia? Missazzi. Missazzi. Italiano? É italiano, meio japonês parece, mas É, italiano. Ah, que legal. A Itália está presente aqui, ó. Tandelo, não é? Italiana aqui. A avó, né? Italiana, é? Italiana, Quando eu conheci a Márcia. E a Maria Clara. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Muito Prazer estar bem-vindos. com vocês. Obrigada. Você é de onde? Nascido onde? eu sou nascido em São Paulo. São Paulo, paulistano? Paulo capital. Brasília, brasiliense. Ó, brasiliense, a nossa E se capital. conheceram lá em Brasília? Você estava contando para nós? A gente se conheceu no finalzinho de 2013, vai fazer 10 anos agora, foi em dezembro de 2013 mesmo. Eu era estudante de Direito, lá na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo de São Francisco, e tinha um empenho, né? Estava com 19 anos à época e tinha um empenho e um trabalho no movimento pró-vida, defesa da vida, defesa da família, e isso me levou a Brasília naquele dezembro, junto com o padre Paulo Ricardo, o padre Zé Eduardo. A gente estava tendo algumas discussões na Câmara e no Senado que eram importantes, né, envolviam esses temas. E aí eu fui lá acompanhá-los para fazer a gente chama, né, o lobby do bem ali, né, e visitar os deputados, conversar, levar o nosso, enfim, defender os nossos valores. Princípios, né? E lá estava a Maria Clara Ó, terminando o colegial ainda, Colégio, né? é. Você Olha tinha 17 só. anos. Estava saindo da escola. Então, foi a primeira vez que a gente se viu, foi lá, assim, completamente aleatório ou providencial, né? que Depende de como benção, a hein? gente- Foi fazer o lobby do bem e voltou com o bem. Com o bem. Porque Deus é bom, né, Clara? Maria? Pois é, foi muito curioso, porque eu também fui pela mesma razão. Então, teve uma mega coincidência, porque uma amiga que me convidou para ir também por conta do Provida, um amigo em comum estava hospedando o Henrico e os professores que tinham ido junto. Então, acabou que a gente começou a conversar ali. Na outra semana, ele teve que ir de novo a Brasília. Pela mesma razão, a gente se viu mais uma vez e mais uma vez. E aí, em janeiro, a gente já estava namorando. Isso aí. E quanto tempo de casado vocês têm? Vamos fazer 4 anos de casado. 4 anos de casado. 4 anos. Aí você exerceu o mandato de deputado federal. Isso, em 2013, então, comecinho de 14, a gente começou a namorar. E aí a gente namorou 6 anos à distância. Nossa, Na bastante. verdade, a gente cometeu uma loucura. Assim, a Maria Clara é meio impetuosa, e aí ela estava se formando na escola, né, no colégio, e começando a faculdade. Aí ela falou, não, eu vou para São Paulo e a gente se casa assim que você se formar, Henrico.
Na verdade, não fui eu que disse eu vou para São Paulo e a gente se casa. Foi uma loucura conjunta, porque como eu ia começar a faculdade, Começava em São fazia Paulo. mais sentido começar em São Paulo, já que ele estava mais adiantado. Mas assim, 2 jovens que tinham o ideal de se casar logo e tudo, mas não deu muito certo. Então, 2015 eu morei em São Paulo e aí eu volto em 16 para Brasília para ficar com a minha mãe, que precisava de mim, que só sou eu e minha mãe. A logística não deu muito certo. Aí a gente teve que esperar o tempo certo do casamento. Você voltou para né? cuidar da mãe. Minha mãe mora... só sou eu como filha única, então minha mãe ficou muito sozinha. A gente começou a ter que lidar com algumas questões mais difíceis. E aí eu voltei para Brasília e a gente esperou mais 4 anos até se casar, Que né? legal, hein? Aí em 2018, né, esse trabalho de defesa da vida da família me levou para esse lado da política, do empenho político, né? E em 2014 mesmo, o Reinaldo Augusto, deputado, Nosso era amigo, deputado, beijo, querido. nosso amigo Reinaldo, me convidou para ir trabalhar com ele, fruto desse empenho que eu já estava tendo, e aí isso me levou em 2018 a ser eleito. Então, quando a gente casou em 2020, começo de 2020, a gente fala que foi o último casamento pré-pandemia, porque foi mesmo, assim, foi 15 dias antes de fechar tudo, a gente casou. Então teve um casamento normal antes do tempo pandêmico. Aí sim a gente se casou, eu já estava frequentando Brasília e decidimos ficar por lá até o comecinho desse ano, quando a gente retornou a São Paulo, agora já casado, com um filho nascido lá e uma filha paulistana, a Que Vitória. legal. Ah, que legal. Então você era deputado e hoje você faz o quê? Hoje eu estou como secretário executivo de Relações Institucionais na Prefeitura de São Paulo. São Paulo. Na Entendi. Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes me convidou e estou nesse papel de fazer o relacionamento da Prefeitura com o governo do Estado, o governo federal, ou seja, relação interfederativa e também relação com entidades e com federações, inclusive a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, associações e instituições lá na cidade de São Paulo. Então tem sido um período também de muito aprendizado e de muito trabalho, bem bacana. Aliás, queria que você levasse um recado para o excelente senhor prefeito de São Paulo. Eu convivo em Santana, por causa da marcha, há 32 anos de casado? 32? É 2 mais 2. 2 de namoro? De namoro, Primeiro 34. Que é o único, meu bem. Não, o primeiro casamento. É, o primeiro e o único, né? Então, meu primeiro casamento que é com ela também. Eu frequento Santana. Eu nunca vi aquele asfalto só era remendado. Como a gente batia. Agora, olha, começou um asfalto ali. A mãe dela mora na travessa da Imirim. Eu nunca vi aquele asfalto. Parabéns. E está mexendo em São Paulo inteirinho, né? Um abraço, prefeito. Obrigado, hein? Santana te agradece, viu? É muito bom você falar as coisas boas, né? É verdade. Agora, eu já gostei muito de vocês, de cara. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma coisa que teve meu sonho de falar. Nossa mãe mora conosco também, 84 anos, né? Aí você falou que Maria, ela fala Maria o dia inteiro. Maria foi uma moça que trabalhou com a gente há muitos anos que foi embora. Mais de 7 anos, 5, 6 anos. Ela fala Maria, chama Maria o dia inteiro. Então a gente está familiarizado com Maria. Mas quando você recuou do seu sonho de casar por causa da mãe, você colocou o 4º mandamento no meio de vocês dois, né? Você sente que foi como a gente fala, um estilingue que você recuou, mas como uma mola, depois... Hoje vocês têm filhos já? Tá... Sim. Minha mãe é muito parceira, assim. A gente teve um discernimento a 2 ali como namorados de que de fato não era o momento, de que embora o nosso planejamento e o nosso chamado fosse ao matrimônio, a gente já desde o início do namoro a gente já tinha muita certeza de que queria se casar. A gente precisaria esperar as demoras de Deus ali no sentido de esperar o tempo propício. Porque minha mãe não estava bem sozinha em Brasília, eu estava muito só, uma menina também em São Paulo. Então, tinha algumas exigências emocionais e materiais que se impunham e me fizeram voltar. Então, foi muito positivo, assim. E acabou que o Henrico virou deputado logo em seguida e aí não foi nem eu que vim para São Paulo, ele foi para Brasília. Então, nosso início de vida de casados foi em Brasília. Então, eu entendo, sim, que ter colocado isso à frente foi aceitar a vontade de Deus naquele momento, né? Legal, porque realmente era inviável, imagina. A gente não... É legal quando vê que o discurso do Provida não é só do papel, né? Vocês Provida começa em casa, né? Não, claro. E também tinha uma dimensão de que profissionalmente eu não ia conseguir naquele momento, logo depois de formado, dar uma segurança na cidade de São Paulo, que é uma cidade
cara de se viver também. Então foram vários, foi um juízo de prudência ali naquele momento, que foi à luz de oração também, mas acho que a gente amadureceu muito nesse processo também, né? E vocês já têm, vocês já são pessoas assim, de oração, a família de vocês? Como é que é esse caminhada com a religião? Bom, da minha parte, eu sou filha única. Minha mãe não foi casada, ela namorou 4 anos com meu pai e me teve, mas sempre foi muito católica, assim. Ela fala que num determinado momento da minha vida eu decidi ter um filho e tomei essa decisão, mas ela nunca se afastou, assim. Ela me teve, mas com aqueles dilemas que cada um vive, né? E ela decidiu me ter. Mas eu nasci dentro da igreja, então desde muito pequena, todo domingo na missa. Na minha paróquia, eu sou lá de Brasília, né, e morei a minha vida inteira no Guará, que é uma cidade satélite, pertinho ali do Plano Piloto. E a minha paróquia Maria Imaculada, eu nasci e segui a vida ali. Então, desde os minha mãe brinca que eu fiz pré-evangelização umas 4 ou 5 vezes, porque não tinha idade para fazer a primeira comunhão, mas estava pré-evangelização. Aí terminava o ano pré-evangelização. Foi bem pré-evangelizada. Muito pré-evangelizada. E aí, também grupo de liturgia infantil, então fazia leitura na missa das crianças. E desde sempre assim. Então, minha mãe sempre foi minha referência de fé em Deus e de confiança, abandono mesmo. E o Henrico tem uma história diferente, mas também desde pequeno, né? Sim, porque meus pais se casaram, vamos dizer assim, num susto, né? Minha mãe é 10 anos mais jovem, minha mãe tinha 20 anos, meu pai tinha 29, 30, engravidaram de mim e nenhum dos dois era católico. Meu pai era católico IBGE, assim, né? Como todo brasileiro é católico por inércia, quase. Mas não tinha uma vivência de fé. E minha mãe, pelo contrário, ela vem de uma família, meus avós maternos nasceram na Indonésia, ficaram no campo de concentração, eram holandeses na Indonésia, ficaram no campo de concentração. Foi uma experiência muito, né, doída para o meu avô e para a minha avó, eles eram pequenos ainda. E meu bisavô, enfim, todo o ambiente foi muito agredido por aquela experiência. E era uma família agnóstica, assim, com às vezes uma certa aversão à própria religião. Então, minha mãe não era nem batizada quando se casou com meu pai. Só que meu pai se converteu quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Ele teve uma experiência de um amigo, que era o amigo mais vida louca, como se fala na adolescência, e que por algum motivo meu avô sempre quis que estivesse perto do meu pai, de uma maneira meio misteriosa. Esse amigo dele se converteu e começou a fazer uma abordagem com meu pai, insistir. E meu pai um belo dia fez um retiro da obra, do Opus Dei, e mudou completamente. E aí começou o caminho dele junto com minha mãe. E ele, enfim, esperou também os tempos da minha mãe. Minha mãe foi dócil, mas foi um processo. E minha mãe se batizou, sei lá, tinha uns 10, 11 anos de idade. Eu lembro do batismo da minha mãe, embora eu já fosse batizado. Mas, a partir dali, construíram uma família que, para todos os fins, eu nasci católico, entendeu? Porque desde muito cedo, depois meus pais tiveram 7 filhos, eu sou o mais velho de 7, então a minha experiência, não tive um momento de conversão, assim, entendeu? Claro, sempre. A gente teve a conversão diária, mas a minha vida sempre foi dentro de uma vida paroquial, de uma vida... me colocaram numa escola católica, então eu cresci, graças a Deus, nesse ambiente e numa família que me deu esse norte e esse suporte. Olha que coisa boa, né? Vocês têm foto das crianças, né? Está aparecendo a foto das crianças aqui. Ó. Deve ser um casal os dois são muito bonitos, né? Então. As crianças devem ser muito bonitas também. Mas a maior beleza de vocês é a fé, né? A fé é o brilho nos olhos, né? Que a gente vê. Porque quando a gente põe esses valores no meio da nossa família, como você pôs sua mãe, né, no momento que você vivia, e hoje em dia, como falou aqui, sabedoria seria tempo e espaço para o Senhor nos visitar. Você viu que o tempo, saber conversar, ouvir a voz de Deus, né, não é bem por aqui o caminho. Eu dei um passo, mas vou voltar atrás. Mas vocês não voltaram atrás, vocês deram só a mola só pegou mais força para ir para frente, não é isso? Sem dúvida, coisa sem dúvida. boa. E até nos momentos em que, às vezes, porque não é uma linha tênue, né? A vida ela não é preto no branco, tem suas nuances, né? Então, até nos momentos de dificuldade também, acho que essa
essa nossa confiança de que era para ser o casamento, de que era para a gente estar junto, fez com que a gente esperasse, tivesse essa certa prudência mesmo de saber o momento propício, sabe? Mas que bom. Gente, ó, já é o intervalo já. Meu Deus, o programa é bom, voa, né? Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já aqui com o Henrico e a Maria partilhando conosco esse tema lindo. Fomos visitados por Deus. Começamos muito bem. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Olha, hoje um tema muito bacana. Fomos visitados por Deus. Nós estamos aqui com o Henrico e a Maria Clara. Eles estão contando um pouquinho dessa visita de Deus na vida deles. E eu tenho certeza que você que está aí em casa vai recordando de muitas visitas de Deus que vão acontecendo também na sua vida e na sua família. Porque Deus vem nos visitar de formas misteriosas, não é mesmo? Padre Jonas que nos ensina essas visitas de Deus, ele fala muito sobre isso para nós, Canção Nova, que Deus visita a gente às vezes numa situação muito alegre, mas numa situação de doença, numa situação de encontro com uma pessoa que faz muito tempo que você não encontra, visitas de Deus. E eu quero aproveitar esse momento também para visitar o seu coração e agradecer tudo que você pôde nos ajudar durante esse ano como sócio evangelizador da Canção Nova. Sabia que a gente está aqui por sua culpa, por sua causa? Porque a Canção Nova não consegue viver sem você. Se você nos ajuda, se você é um sócio evangelizador, você faz com que essa obra aconteça, com que essas luzes estejam acesas, com que esse cenário esteja aqui, com que nós estejamos aqui, fazendo esse programa maravilhoso, falando sobre essas visitas de Deus. Então eu quero agradecer você que durante todo esse ano nos ajudou e contar com a sua ajuda o ano que vem também. Você que não é sócio ainda, não sabe como, entra lá no site da Canção Nova, né? clube.cançãonova.com, tem todas as formas de você poder nos ajudar. Boleto bancário, cartão de crédito, débito automático, Pix, várias formas que você pode ser um sócio evangelizador e ajudar a gente, tá bom? Então, olha só, e nós vamos agora com uma frase do Monsenhor Jonas. Frase do Monsenhor Jonas. Devemos aprender a confiar no Senhor sempre, seja nos momentos difíceis, nos momentos de prova ou diante dos problemas. Né? Lembra a Tati que veio conosco aqui? Sim. Descobriu aquele câncer quando ela foi marcar o parto do nenê. Lembra disso? Lembro. Meu Deus do céu. Programa Dali bem... ela já foi para o hospital tirar aquele tumor. E já nasceu o nenê. E o pai dela falou para ela aquela frase, né? Deus de um mal aparente pode tirar um bem permanente. Não foi isso que ele falou? Guardei aquela frase, né? E aí venceu, graças a Deus. Então, vocês já falaram para nós que vocês tinham um sonho de casar em São Paulo, aí voltaram para... Você é de Brasília, voltou para Brasília, com a mãe e tal, você também começou a sua vida. Nós também namoramos à distância, né, bem? Mas eles não pegaram o tempo do telefone. Né? Não pegaram. Vida. Era mais fácil. Orelhão, minha gente. Eu morava em Brasília Pensa na bem. época. Brasília, não tinha telefone. 90. Aí ligava, porque as fichinhas. Aí ligava conversando, falei, pi, 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 pi. A última. A última ficha. Nossa. E quando achava o telefone que estava estragado, que estava funcionando sem ficha, era fila, 1 quilômetro, ficava lá. Para falar, né? Ou então fitinha cassete. Fita cassete. Nasceu, gravava para mim fita cassete e mandava para mim, isso contando aí. as coisas, pondo música. Ai, que legal. Vocês nos falaram que vocês têm 2 filhos, né? É o Guido Isso. e A Beatriz. a Beatriz. Olha o casal, que delícia, né, gente? Coisa mais maravilhosa, os filhos. E quando vier os netos, então vocês vão ver que coisa mais gostosa que é. E vocês, tem uma história de vocês muito linda com o Guido, que eu perguntei se é por causa do santo Guido, né? O Guido Scheffer lá, mas porque é por causa do seu pai, né? Como é que foi essa visita de Deus através do Guido, que é o mais velho, né? Sim. Então, a gente... Eu começo e você me interrompe quando você... Eu já olhei para você começar, então fica à vontade. A gente se casou, então, em fevereiro de 20, logo engravidamos em março e o Guido nasceu dia 29 de dezembro de 2020. E nasceu tudo bem. A gente estava naquele período de pandemia, ele foi crescendo e no dia, quando ele estava com 9 para 10 meses, a gente já começou a partir dos 6 meses ver que ele
Estava demorando um pouquinho para cumprir algumas etapas do desenvolvimento motor dele, era mais paradinho, etc. Mas no dia 20 de outubro de 2021, estava com 9 para 10 meses, eu e a Maria Clara, a gente tomou café da manhã em casa com ele e com minha sogra, que à época estava lá também. E aí a Maria Clara me falou o seguinte, né? Ela me mostrou uma foto. Naquela semana tinham acontecido 2 fatos que haviam chegado até nós que tinham comovido, porque eram tragédias, vamos dizer assim. Primeiro, o pai de um influenciador grande, aquele Ítalo Marcilli, havia sido assassinado num assalto, um latrocínio. E a gente tinha chegado para nós uma foto do filho, Ítalo, com um sacerdote, o corpo do pai na rua assim, e ele rezando o terço em frente ao corpo do pai. Então, uma cena muito comovente, Sim. bonita, dolorida, mas comovente. E também naquela semana do 20 de outubro, havia morrido um menino com alguns meses de vida lá do Nordeste, 6 né? meses. Mateus, né? Filho da Rebeca Ataíde, que também ficou conhecido. Uma psicóloga. Porque ele passou um longo calvário ali, assim, na UTI, com muitos problemas de saúde, e veio a falecer. E o casal havia vivido aquela dor com o filho doente de maneira muito cristã e de maneira muito comovente também. Sobrenatural, né? Sobrenatural, exato. E a Maria Clara, nesse café da manhã, me mostrou a foto do bebê na UTI e falou assim: olha, Henrico, se Deus pedisse alguma coisa dessa natureza para nós, eu acho que eu duvidaria da bondade dele. Né? Beleza. Uma conversa do café da manhã, Conversa, né? Desculpa eu te interromper, porque eu fiquei muito intrigada, porque eram 2 cenas muito chocantes, mas uma era um filho doente, apesar de eu saber que havia falecido, e a mãe debruçada no leito do filho, e a outra era o filho velando o corpo do pai no asfalto e rezando o terço do lado do sacerdote. Então, na minha cabeça, era para me comover mais o pai assassinado do que o bebê doente. Eu não sei porque no meu interior eu achava que eu tinha que reagir de maneira mais emocional àquela cena e não à outra. E eu fiquei muito, muito emocionada com a foto do Mateus e da Rebeca, né? E Mateus era o filhinho dela. E eu comentei isso com o Henrico, porque aquilo não saía, eu já havia comentado na noite anterior com a minha mãe, então aquilo não saía da minha cabeça. Então, nesse café da manhã, eu comentei isso, né? E a gente tomou café da manhã normalmente e fomos trabalhar. À época, eu estava trabalhando na Secretaria Nacional da Família e o Henrico como deputado. E aí, às 11 horas da manhã, a gente recebeu a ligação da moça que trabalhava lá em casa, muito preocupada, falando que o Guido não estava reagindo muito, ele estava meio paradinho, tinha vomitado. Estava muito molinho. E aí a gente, enfim, no início eu não levei tão a sério assim, eu acho. Tá bom, cuida dele aí, etc. Daqui a pouco a gente volta para o almoço. Mas aí depois ela ligou bem desesperada e a gente percebeu que era algo sério. A Maria Clara me avisou, eu fui correndo para casa e quando eu cheguei lá, eu cheguei antes da Maria, ele estava convulsionando. E ele nunca tinha convulsionado, né? E eu peguei ele no colo, desci no elevador e encontrei a Maria Clara chegando com o carro na garagem. Entreguei o Guido no colo dela e a gente entrou no carro e foi correndo para o pronto-socorro, né? Pois não, claro. As intervenções, Sim, né? sim. Como o tema é as visitas de Deus, né? Quando o Henrico me entrega o Guido estava, assim, desfalecido, porque completamente fora do ar, convulsionando. Acho que todo mundo tem a imagem de uma Ele tinha pessoa... quanto tempo mesmo? 9 meses. 9 meses. De uma pessoa convulsionando, né? E naquele momento em que o Henrico me entregou, a única coisa que me passava pela cabeça é que eu queria que ele voltasse ao estado de normalidade, né? Como a gente não tinha nenhuma experiência, a nós parecia que aquela convulsão pudesse fazer com que ele saísse do ar para sempre, a gente ficou bastante impactado. Então, na hora que eu entro no carro, a primeira coisa que eu me lembro é de Nossa Senhora, porque assim que o Guido nasceu, a primeira coisa que a gente fez foi consagrá-lo a Nossa Senhora, né? Então, dessas visitas de Deus, nesse momento a gente clamou a visita de Nossa Senhora, né? E pedimos para que ela cuidasse do Guido e suplicamos mesmo que ela viesse até nós, né? Já que a gente havia entregado ele a ela no momento em que ele nasceu. E a gente foi para o hospital. Aí a gente chegou lá, eu parei o carro, a Maria entrou correndo no pronto-socorro, ele logo recebeu uma injeção para parar a convulsão e parou.
Só que, quando ele voltou da convulsão, ele voltou com o lado direito paralisado. E criança de 9 meses ter convulsão é relativamente comum, né? Mas voltar com o lado direito paralisado é sinal de alguma coisa mais séria. Então ele foi direto para a sala de tomografia. Foi fazer uma tomografia, né? E quando terminou a tomografia, a médica saiu correndo, telefonando, né? E a gente percebeu que tinha acontecido alguma coisa mais grave. E aí ela nos chamou na salinha do pronto-socorro mesmo, né? Onde tem o atendimento com o médico. Tinha 2 cadeiras, a gente sentou assim, a médica do outro lado da mesa e o computador, e ela virou o computador para a gente, com o exame. E ela falou, olha, gente, nós achávamos que era um AVC, mas é algo muito mais grave. Teu filho tem um tumor gigantesco na cabeça, virou para a gente, de fato, na tomografia, metade do cérebro dele era câncer, era um tumor. Ela falou, olha, eu preciso parar por aqui, eu sei que isso daqui é cirúrgico, eu já chamei o neurocirurgião para passar aqui para falar com vocês e eu vou deixar vocês a sós para vocês internalizarem essa notícia, receberem isso e qualquer coisa eu estou aqui do lado de fora. Meu Deus, assim mesmo. Meu Deus. E aí? Não, e aí é o momento em que Deus visitou de maneira mais concreta. A gente fala que de todas as nossas experiências até hoje, esse foi o momento em que a graça de Deus quase que era sensível ao toque, assim, né? Uma coisa que física. Obrigada. Que ano foi isso? Foi em 2021. 2021. Isso, no dia 20 de outubro de 2021. Porque no momento em que ela sai, que a gente fica diante da imagem do tumor, né, do nosso filho e nós dois ali dentro, a única coisa que vinha no meu coração era que Deus me amava muito. Sim, como Deus me ama. Deus me quer muito santa. Era só isso que eu pensava. E aquilo me trouxe muita serenidade, me deu muita paz, de saber assim, eu fui escolhida para passar por isso porque Deus me ama, Deus me quer santa. Então, aquilo calou no meu coração. E o Henrico, na mesma hora, começou a chorar e rir. Então, como a gente ainda não tinha se falado, eu comecei a imaginar que ele pudesse estar um pouco desequilibrado diante da notícia e tudo. E aí eu perguntei, né, você está bem? Aí ele, sim, eu estou bem, eu estou muito feliz. Então, esse foi o momento de evidente visita de Deus, né? Porque se horas antes eu havia afirmado que talvez eu duvidasse da bondade de Deus, diante de uma situação muito semelhante, né, de uma convocação de Deus a sofrer junto com meu filho, eu me senti privilegiada e o Henrico se sentiu feliz porque Deus realmente nos tocou ali. Foi imediato, no momento em que veio a cruz, ele deu a graça para que a gente entendesse que era para a nossa santificação. E hoje, né, vou antecipar que o Guido está bem hoje, mas hoje a gente consegue olhar para trás e ver como a doença do nosso filho teve frutos na nossa vida, evidentemente, né? Como isso nos transformou, isso deu o tom para que a gente vivesse os meses seguintes, toda a parte de cirurgias, que a gente pode falar com mais profundidade. E até hoje, né? A gente fala que o momento em que a gente ficou no hospital, em que a gente estava vivendo as cirurgias do Guido, foi exatamente o momento em que foi mais fácil ser feliz, né? Porque foi o momento em que a gente sabia o que Deus esperava de nós e como cumprir bem a vontade dele, né? E essa experiência na sala de receber a notícia, eu acho que foi muito importante para nós como casal. Acho que a gente renasce ali como casal, porque ali ficou evidente que o cristianismo não é alguma coisa que nós produzimos com a nossa própria força, né? Com a nossa própria virtude, do tipo... Porque não foi um momento em que a gente parou, refletiu e por reflexões ficou sereno. Foi uma coisa que foi simplesmente nos dada. E a gente está chegando no Natal também, estamos nesse período natalino, e foi pela primeira vez que eu tive essa experiência de que realmente o cristianismo é alguma coisa que acontece com a gente. É Deus que vem, né? Mais do que alguma coisa que nós fazemos para chegar até Ele, é algo que simplesmente nos é dado e acontece. Então, isso de fato, como a Maria falou, foi uma graça que foi um divisor de águas na forma como a gente vive a nossa relação, a relação com o mundo, a relação com os nossos filhos, porque foi muito poderosa.
Que legal, Foi um gente. dom de Deus. Meu Deus né? do céu. Foi um dom de Deus, Deus ter dado para vocês essa serenidade e essa alegria de poder sofrer junto com Jesus na cruz. Foi um dom de Deus. Sem dúvida. Né? Porque é assim, é uma coisa impactante. Porque é como você falou quando você viu a foto no celular, não sei como que eu reagiria. Eu, ouvindo a história de vocês, também fico pensando, não sei como eu reagiria. Né? Então, eu penso que Deus realmente deu para vocês um dom maravilhoso, um dom um dom especial para vocês nesse momento dessa notícia. Né? Muito bem, minha gente, olha só, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? Você que é mãe, você que é pai, deve estar aí entendendo muito bem o que eles estão testemunhando. Você tem uma notícia dessa de um filho seu que tem um tumor enorme no cérebro. E aqui, terminando já esse bloco, muitos, quando entendem algo de Deus, falam, Deus não existe. Mas quando você não entende, é exatamente uma prova que Ele existe. Exato. Tanto existe que é maior que a sua compreensão. Se você entendesse tudo de Deus, Deus não seria mais Deus, né? Cabe na sua cabeça. Então é nessa hora, você que passa por um momento que eu não... Meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo. Meu Deus, exatamente, porque você não é Deus. Eu também não sou Deus. Cheguei a essa conclusão que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu ia chorar muito. Eu ia morrer todo mundo afogado, porque eu choro com os pobres, eu choro com a guerra, eu choro com tudo. Todo mundo morrer afogado. Eu falei, Era outro dilúvio, bem? ia ser. Eu falei, eu sei que eu não sou Deus, que eu ia chorar demais. Mas nessas horas de dor, desse casal, né, a gente viu o olhar dos dois, como é que lacrimeja. Não estão falando de uma coisa que aconteceu, que ouviram falar. Estão falando de um filho. Que lindo. Deus abençoe vocês. Amém. É isso que a Canção Nova traz. São programas assim, ó, vida, né? Eles têm coragem de partilhar o que eles estão vivendo e nós estamos aprendendo. Vamos lá, um pequeno intervalo, voltamos já. Meu Deus do céu, o último bloco já. Deus abençoe. Voltamos já. Estamos de volta, minha gente. Nosso programa Minha Família é Assim, nesse final de ano, chegando aí Natal. Que bênção, né? Jesus nasceu por amor de nós. Eu era um que falava, eu não gosto de Natal. Falei muito tempo que não gosto de Natal, sabia? Porque eu passei muito tempo no hospital, 13 cirurgias. Aí um dia eu falei, peraí, mas Natal é o nascimento de Cristo, que eu estou lembrando outras coisas. Aí parei com esse negócio. Então, eu amo Natal, amo a árvore de Natal. Se eu pudesse amar assim, em maio já fazia árvore de Natal. Hoje eu queria a árvore de Natal, em maio já é montada em casa. Gosto demais do Natal. Frase do Monsenhor Jonas, o Senhor virá, Ele não tardará. Estamos conversando com o Henrico e a Maria aqui, e eles partilharam conosco o vivido deles. E o tema do nosso programa, fomos visitados por Deus. Você tem alguma dúvida que esse casal foi visitado por Deus? Olha o que eles estão contando para nós. Então, seu filho passou mal, vocês levaram para o hospital e a médica dá esse diagnóstico de um tumor muito grande no cérebro. E aí? Daí para frente, como é que foi? O que teve que fazer? Fez a cirurgia logo? Foi imediatamente? Como é que foi? O tratamento? Então, isso foi dia 20 de outubro que a gente teve esse diagnóstico, ele já foi imediatamente internado e aí teve uma série de decisões a serem tomadas, se a gente traria para São Paulo ou não, e Deus foi muito gentil e elegante em todos os momentos, porque todos os neurocirurgiões aqui de São Paulo recomendaram o mesmo nome lá em Brasília, de um neurocirurgião que foi quem operou todas as vezes o Guido. Então tem vários carinhos de Deus no meio dessa história. Mas o fato é que 2 dias depois, dia 22 de outubro, ele fez a primeira cirurgia, porque precisava retirar aquela massa que era... Na primeira cirurgia ele tirou 296 gramas de tumor. Meu Deus. Numa cabeça que o cérebro pesa 500, 600 gramas, era realmente um pouco mais da metade. E na primeira avaliação, que a gente teve aquela que não é muito conclusiva, mas lá na sala cirúrgica mesmo, o diagnóstico, o pré-diagnóstico era o pior possível, era um tipo de tumor que, enfim, era meio que se despedir, né? Mas depois isso foi levado à análise bioquímica e tudo mais, e a gente foi tendo boa notícia atrás de boa notícia. No final das contas, o Guido tinha um câncer que é agressivo, é compatível com a vida, tudo isso, mas ele era um câncer que não respondia bem à quimioterapia. Radioterapia era inviável, porque era uma lesão muito grande e irradiar a cabeça de uma criança tão pequena
né, acaba com a criança, então precisava retirar todo o tumor. Até onde tivesse, tinha que tirar. Isso nos levou a fazer 7 cirurgias na cabeça do Guido entre outubro de 2021 e março de 2022. Né? Porque sempre sobrava um pouquinho, é uma questão difícil, né? Porque estava tudo entranhado dentro do cérebro dele, então a gente passou por essas 7 cirurgias. E só para dar um spoiler, né? Hoje o Guido vai fazer 3 anos daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele não tem quase nenhuma sequela cognitiva, ele perdeu um pouquinho de campo visual, tem a válvula de hidrocefalia, algumas coisinhas assim, mas ele é um menino absolutamente normal e perfeito. Mas eu acho importante a Maria Clara comentar um pouco da quinta-feira, que eu acho a coisa mais bonita que ela fala, é entre o diagnóstico e a primeira cirurgia, o que ela viveu. Sim, vou ser bem breve, mas depois desse momento do diagnóstico, né, em que a graça veio e superabundou, né, de que Deus nos visita, a gente é chamado a aderir à graça, né? Deus dá a graça, mas a gente percebe, mas precisa da adesão, e a adesão, no nosso caso, exigiria de nós esse percurso, né, de cirurgias e de tratamento. E, para mim, isso foi numa quarta, né, no dia 20 de outubro, o diagnóstico. A quinta foi o dia mais difícil para mim, porque a gente decidiu operá-lo em Brasília na sexta de manhã. Então, durante toda a quinta-feira, eu vivenciei, e o Henrico também, aquela experiência da entrega, né, bom, eu tenho um filho agora que tem um câncer e eu tenho 3 possibilidades, né? A primeira é uma cirurgia em que ele vai sair normal. A segunda chance é eu entregar um filho, um Guido, e receber uma nova criança. Tenho que me despedir desse filho que eu tenho agora para conhecer um novo filho amanhã. E a terceira possibilidade era a morte do meu filho e a despedida, né, até a eternidade. Então, essas 3 dimensões, essas 3 possibilidades me deixavam um pouco, assim, embriagada nas possibilidades e angustiada, muito, muito angustiada. E acho que Deus permitiu que fosse numa quinta-feira também, porque eu consegui me unir muito na meditação da angústia de Jesus no Horto das Oliveiras, né? E me vinha exatamente a passagem do afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a vossa vontade. Então, confiar na vontade de Deus, confiar na vontade de Deus. Só que é difícil a gente fazer essa entrega, né? Não é uma coisa automática. Embora a gente soubesse que a vontade de Deus é perfeita, exigia de nós um despreendimento e uma entrega de um filho, né? Algo tão precioso. Então, somente na quinta-feira, no final do dia, que eu consegui, no banho que eu dei nele, que para mim foi assim difícil, porque podia ser o último banho. Eu dei o banho meio chorando, o Henrico filmando ali, e eu consegui fazer essa entrega do meu filho, né? Então, eu entreguei e confiei, que se Deus estava me pedindo aquilo é porque a vontade dele podia ser até incompreensível, mas era perfeita e o melhor que podia nos acontecer. Então, né, eu fiz essa entrega. E eu queria contar essa parte, porque às vezes as pessoas acham que vem a graça e que a gente é como se transformasse a partir daquele momento, a gente vivesse de acordo com a graça que a gente recebeu. Mas não, né? A graça vem, mas a gente precisa todo dia renovar o nosso sim e aderir a ela. Muito importante. É muito importante. Não é à toa que você nasceu 24 de maio, né? Nossa Senhora Senhora. E Dom Bosco tinha uma oração muito bonita que ele rezava sempre, sabe? Dom Bosco rezava assim, ó. Maria, eu falo, vocês repetem. Maria, Mãe e Rainha. Maria, Mãe e Rainha. Põe tua mão antes da minha. Põe tua mão antes da minha. Ele sempre rezava assim. Verdade. Eu rezo assim. Tem a imagem lá de Nossa Senhora e tem a imagem de Dom Bosco. Eu rezo. Maria, Mãe e Rainha, põe tua mão antes da minha. Dom Bosco, livrai-me todo enrosco. Rezo para Dom Bosco. Dom Bosco ajuda também. Mas é importante que nós somos pais também. Vocês não estão falando estão falando de um filho, gente. Dá para entender? Eu acho que até quem está vendo o programa, quem é mãe, está assistindo conosco o programa, está fazendo um bem enorme ouvir isso tudo, esse testemunho, o sofrimento de vocês não foi em vão, né, bem? Não foi em vão. E vocês dois se encontraram numa defesa da vida, né? No encontro que vocês contaram no começo do programa, né? E vocês sempre defendendo a vida. Isso ajudou, isso fez com que vocês tivessem mais força e entendessem também as pessoas que
tem situações assim com a vida, tem situações com a situação de aborto, situação de tantas outras situações com relação à vida. Na minha percepção, não sei, essa pergunta não foi feita tão diretamente assim, então eu vou tentar responder, depois eu vejo o que você pensa. Eu acho que para mim o que ficou de toda essa experiência é que a vida realmente, eu já tinha essa convicção teórica, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é quando, enfim, você vive realmente uma coisa. Que a vida, ela é um bem realmente em todas as circunstâncias, entendeu? Porque isso que a Maria Clara falou foi uma experiência muito escandalosa para a gente e a gente corre o risco de, às vezes, não ser bem compreendido por todo mundo, mas, de fato, nós dormimos 39 noites na UTI com ele, com o Guido. E aquele foi o período onde era mais fácil ser feliz. Era mais, parece que as coisas estavam mais ordenadas, entendeu? Estavam mais no seu lugar certo. Então, mesmo no momento de muita sofrimento, eu penso também, uma mãe que engravidou de maneira indesejada, alguém que está passando por uma doença parecida com essa, ou dificuldades, desemprego, qualquer coisa que possa colocar em xeque o valor da vida. Deus dá a sua graça para que a gente encontre justamente nesse momento de sofrimento realmente a própria redenção, tá certo? Um momento de, não só de tolerância àquela cruz, mas de vivência alegre e transformadora daquela cruz. Então, ficou isso para mim, sabe? A vida como um bem em qualquer circunstância. Maria, queria que você olhasse para essa câmera aqui. Do outro lado tem uma mãe, tem uma pessoa também passando, talvez, o que você passou, num momento assim, extremo também, de dor. Qual que é a sua palavra para as mães, para a mãe que está te vendo agora lá? Olha. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito que essa mãe, que você que está aí, se sinta muito acolhida. Porque Viktor Frankl, né, que é o fundador da logoterapia, que é um médico que ficou em campo de concentração, ele fala que todo sofrimento é sofrimento, que a gente não deve comparar nenhum sofrimento, né? Então, ele que ficou em campo de concentração não colocava o sofrimento dele acima dos demais. Então, você que é mãe, que às vezes tem um sofrimento de uma doença, de algo semelhante ao nosso, ou que está sofrendo aí dentro do teu coração, na tua intimidade, coisas que só você sabe, eu desejo muito que você se sinta acolhida e gostaria também de, assim como a gente falou aqui, que Nossa Senhora seja a mãe que norteie o teu caminho, né? Que você possa se agarrar a Nossa Senhora, ela que no momento de maior adversidade, que em cima de um burrinho foi até, né, Belém ter o menino Jesus, que ela vai compreender perfeitamente a tua dor. Então, que Nossa Senhora seja auxiliadora da tua angústia, que você confie a ela as tuas dores, porque ela vai encontrar o caminho. Ah, coisa boa, né? Bom, né? E, gente, depois dessa situação, hoje o Guido, como vocês falaram, já tem 3 anos, já, graças a Deus, está se desenvolvendo. Vocês tiveram a graça de Deus dar mais um filho, né? Isso. Então, conta para nós. A Beatriz. A Beatriz nasceu em fevereiro desse ano. A gente também foi outra visita de Deus, porque a gente, logo depois que o Guido fez a última cirurgia, em março de 2022, a gente ainda faz até hoje acompanhamento periódico com ele, ressonância magnética, para ver se não volta o tumor, etc. Isso vai ter que ser ao longo da vida toda. Mas logo depois, né, acho que uns 2, 3 meses depois da última cirurgia, eu estava já rodando o interior de São Paulo, foi aquele período de pré-campanha, política, etc. Eu estava em Cravinhos, lá perto de Ribeirão Preto. A Maria Clara me ligou e falou: Henrico, estou grávida. E foi um momento, a gente acolheu com muita alegria. Sim, a gente já queria. Assim, eu nunca falei isso para você, mas acho que no meu íntimo, aquilo que eu pensei assim, posso depois ser desmentido, mas eu pensei que, olha, se Deus está dando essa criança agora para a gente, é porque Ele botou um ponto final em tudo que a gente viveu, entendeu? Claro, a gente não sabe se o Guido está curado para sempre, mas essa foi a sensação que eu tive, de que se a gente estava sendo agraciado com outro filho, é porque aquele calvário a gente tinha, presente, passado. Né? Como se fosse entendeu? um presente, né? Tudo bem, Henrico. Que legal. Sobrenome Henrico Mizasi. Mizasi. Henrico Mizasi, Itália, né?
Calabres. Calabres? É, Olha só. só. Então, que bem. Se você trabalha em relações institucionais, né, lá em São Paulo, né, algo tão importante, que é se relacionar, ser essa ponte, né, com as várias denominações. Então, que Deus abençoe muito vocês. Amém. Mas queria também, rapidinho, uma palavra sua para os pais, porque uma hora dessa, um pai que desespera, um pai que perde a cabeça, meu Deus, acho que não seria muito mais difícil, mas acho que vocês se amaram muito mais, vocês se amadureceram muito, né? Acho que vocês falam de um amor assim, com revelações aqui ao vivo, hein? Olha, nunca te falei isso. Esse programa tem uma legal. graça, ele revela coisas que só aqui. Que Mas uma bacana. palavra sua para os homens que estão vendo o programa agora. Eu diria, partilhando uma experiência para todo mundo que é pai, para os homens aqui, eu nasci efetivamente como pai também na quinta-feira, quando eu tive que decidir onde que meu filho ia ser operado, porque podia vir para São Paulo, a gente tinha condições disso, podia ser em Brasília, e ali a Maria Clara estava cuidando do Guido, e eu me vi na solidão de quem precisa decidir a vida do filho, e não tinha para quem recorrer. Eu podia ligar para o meu pai e pedir conselho, ligar para um médico e pedir conselho, mas no final das contas, aquela vida estava nas minhas mãos. E isso, para mim, foi uma experiência de, realmente, eu nasci como pai no dia que o Guido foi concebido, no dia que o Guido nasceu, mas ali eu entendi a dimensão verdadeiramente humana de ser pai, né? Que é o problema que a gente tem hoje na sociedade, uma crise de paternidade, as pessoas não querem assumir responsabilidade, né? Então, o recado que eu daria, né, a partir dessa experiência diz que nós não tenhamos como homens medo ou receio de assumir a responsabilidade por aquilo e aqueles que nos são confiados por Deus, né? Porque nós temos uma graça especial para fazer isso e porque a nossa realização como pais, como homens, passa por assumir de peito aberto, com muita humildade, mas também de peito aberto, sem medo, né? Não tenhais medo, as responsabilidades por aqueles que nos são confiados ao longo da vida. Amém. Olha, gente, não é período de campanha, mas Henrico Mizazzi, volte para Brasília. Ai, Não me entende o que eu estou falando, né? É gente que a gente precisa lá em Brasília. Menino jovem, volte para Brasília, que Deus abençoe. Não falando nada de política, mas agora eu estou falando rasgado aqui. Eu estou falando. Volte. E Que nós Deus vamos- abençoe os seus caminhos. Amém. Seja feita a vontade de Deus. Que lindo, nós aprendemos muito. Estou até emocionado aqui, porque a gente é pai, né? A gente é pai também, a gente sabe o que vocês passaram e como é bom a gente ter fé. Que dó de quem não tem fé, né? O Padre Léo dizia que tinha dó de gente feio. Tinha mais dó de quem não tem fé. Quem não tem fé faz o que nessa hora? Gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Vamos rezar a oração Maria Auxiliadora? Isso. Nossa, Maria Auxiliadora, protetora do lar. E A mãe da protetora Márcia lá em Santana, da Maria Clara. ela punha essa oração na porta ficava na porta da sala. Quem chegasse por último, Tinha que tinha que rezar. rezar a oração. Ah, é? Como ninguém sabia quem estava para fora ainda, todo mundo. Os 7 filhos rezavam a oração. Vamos rezar Minha mãe é então. esperta. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Juntos. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. Nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. O tempo nosso acabou. Um beijo lá para as crianças, sua família sua, Maria, nossa família também. Que Deus abençoe vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Como nós. diácono da igreja, dou a bênção a você, sua família, por mais esse lindo programa. O Senhor abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Feliz Natal, gente. Deus abençoe. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo,